Olá, tudo bem? É sempre bom poder estar aqui com você novamente para mais uma reflexão da Bíblia, das Escrituras de Deus. Antropomorfismo, essa palavra antropomorfismo, significa sentimentos em Deus, assim, dando uma explicação dentro do contexto daquilo que eu gostaria de falar. A palavra antropomorfismo são sentimentos humanos experimentados por Deus. É quando Deus fala como se fosse ser humano. É quando Deus se arrepende. É quando Deus muda de ideia. É quando Deus se contradiz. A gente sabe que a divindade é perfeita. Ela é santa, ela é perfeita, e a santidade, a perfeição de Deus, da divindade, vai muito além da nossa imaginação. Vai muito além do que está na Bíblia. Quando aqueles seres viventes diante do trono aparecem dizendo para Deus, ali em Isaías capítulo 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, essas três pronúncias, Santo, 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 é muito mais do que a santidade que a gente lê de Deus na Bíblia. Tanto a santidade de Deus, como a justiça de Deus, a perfeição de Deus, está muito além da nossa imaginação, muito além do que está expresso na Bíblia. A lei de Moisés, ou a lei de Deus dada a Moisés e foi registrada na Bíblia, no Antigo Testamento, não expressa a plenitude da santidade e do caráter de Deus. Expressa para nós, mas não é o que significa para Ele. Não é isso que eu quero te dizer. É o básico. Eu penso que o que nós temos acerca de Deus na Bíblia, o caráter de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, que nós temos revelada na Bíblia, é o básico que Deus nos deu acerca dele. Porque Deus é infinito. Deus é mistério puro. A teologia fracassa, e eu já fiz teologia, mas a teologia fracassa porque ela tenta enquadrar Deus em determinadas ideias e determinados conceitos. A teologia, assim como a religião, tanto a teologia como a religião, ela tenta colocar dentro de uma caixa, tenta condicionar Deus, tenta colocar Deus dentro de uma moldura que nós fabricamos para Ele. Para mim, isso é teologia, isso é doutrina e religião. Deus se contradiz. Deus se contradiz na Bíblia. A gente fala assim, não, mas Deus é imutável. No antropomorfismo, quando Deus decidiu experimentar todas as emoções, todas as contradições, todas as alegrias, todas as tristezas que nós experimentamos, e essa é uma coisa muito interessante. Nós somos seres únicos, pelo menos desse lado da criação. Nós somos seres únicos porque temos riquezas embutidas em nós que o próprio Deus quis experimentar. E aí que é o mistério da encarnação, não reencarnação, encarnação de Deus. Quando Deus se encarnou, Deus ficou tão admirado, porque lá em Gênesis fala que tudo que ele fez, ele disse que era bom. Mas quando ele fez o homem, ele disse é muito bom. Quer dizer, eu fiz uma coisa aqui muito boa. Tão boa que eu mesmo gostaria de experimentá-la. E ele falou, vou experimentar. Vou experimentar ser homem. E ver como que é essa sensação. É lógico, eu estou usando antropomorfismo o tempo todo no que eu estou falando. E eu sei que os teólogos e a caixinha da religião, ela se escandaliza quando se fala nisso.
O amor é contraditório. A paixão é contraditória. Sentimentos que eu e você possuímos são sentimentos contraditórios, únicos como seres humanos nós experimentamos. Anjos não experimentam isso. Demônios não experimentam isso. Querubins e serafins que estão ali próximo ao trono de Deus não sabem o que é ser humano. Não sabem a riqueza e a grandiosidade da natureza humana que Deus criou. Eu fico assim muito consolado quando eu penso nesse antropomorfismo de Deus, porque eu experimento, e você também experimenta, muitas coisas boas na vida, mas a gente experimenta muitas coisas ruins. A gente experimenta as coisas boas, quase a gente não menciona e nem se lembra delas. Há uma expressão muito comum que nós usamos o tempo todo, quando o nosso passado é melhor do que o nosso presente. Salomão diz que quando a gente pensa assim, os dias do passado são melhores do que esses dias, é porque a gente está sendo tolo. Porque não existe isso. O passado não é melhor do que o teu presente. Pode ter sido em alguns aspectos, mas naqueles aspectos que você olha assim, não, aquela época da minha vida foi maravilhosa. É que você só lembra dos pontos positivos daquela época, você não pensa nas coisas ruins que você também experimentou naquela época. E é muito provável que naquela época que você olha para trás e fala assim, puxa, aquele tempo foi tão bom, gostaria de voltar. Aquele tempo tão bom, na verdade, ele foi carregado de coisas contraditórias, só que você não se lembra delas, talvez porque a aparente experiência da alegria, da prosperidade, do sucesso tenha abafado as coisas ruins que também você experimentou naquele tempo que você disse que foi tão bom. Todavia, aquele tempo que foi tão bom foi um tempo que você poderia ter feito coisas que você não faria. Você poderia ter tomado decisões diferentes na sua vida e você não tomou. Quando Salomão fala que a gente não deve pensar que os dias do passado foram tão bons, é sinal de que o nosso presente, e uma coisa interessante, possivelmente quando você esteve lá naquele tempo tão bom, você também olhou para um tempo mais anterior ainda, dizendo que aquele tempo anterior foi tão melhor quanto. Um antropomorfismo é quando Deus se expressa nas Escrituras com os mesmos sentimentos que nós nos expressamos. E eu achei aqui um contraditório de Deus. Eu achei assim um momento quando Deus se contradisse. Quando ele afirmou uma coisa no passado, tipo assim, já aconteceu isso com você? Deus disse lá no passado, eu nunca vou fazer isso. Aí passa um tempo, no caso de Deus passa séculos, aí Deus faz. Aí Deus olha para trás e fala assim, puxa, eu falei que eu não ia fazer isso e acabei fazendo. Existe isso na Bíblia. Esse antropomorfismo de Deus, quando Deus se contradiz. Ele é igual a nós nesse sentido. Não que, na verdade, não é que ele é igual a nós somos iguais a ele. Quando ele falou lá que nos fez a sua imagem e semelhança, ele colocou muito dele em nós. Deus colocou muito dele em nós. Quando Deus diz assim, olha, não vou fazer, nunca farei isso, eu jamais farei uma coisa dessa, é o nunca, né? Nunca diga nunca. Nunca farei uma coisa desse tipo. Aí passa tempo e você cai naquilo que você falou que nunca faria. Já aconteceu isso com você? Então, se isso já aconteceu com você, eu tenho uma boa notícia. Já aconteceu isso com Deus. Isso daí já aconteceu com Deus. Deus dizendo assim, olha, eu não vou fazer isso aqui.
Isso aqui é o tipo de coisa que eu jamais admitiria na minha vida. Depois passa um tempo, ele faz. Eu acho muito interessante isso, porque Deus aprende como nós a superar as suas contradições. E eu tenho uma palavra-chave para a contradição, o aparente contraditório de Deus. Eu tenho uma palavrinha-chave que eu acredito que me foi revelado pelo Espírito, porque isso aqui eu não aprendi em seminário teológico nenhum, e pelo contrário, no seminário teológico você aprende que Deus nunca muda, porque ele fala lá em Malaquias que ele é imutável, eu já li lá, mas você depois vê que ele se contradiz. Deixa eu mostrar para você na Bíblia o contraditório de Deus. E quando eu estou falando isso, não se trata de blasfemar de Deus e nem de desonrá-lo. Pelo contrário, isso daí me traz assim uma aproximação de Deus. Isso me faz sentir mais próximo de Deus. Eu espero que te faça sentir também mais próxima e mais próximo de Deus, porque você vai ver que Deus já sentiu o que você está sentindo. Tristeza, frustração, vergonha. Sim, a vergonha de Deus na Bíblia. Há arrependimento de Deus na Bíblia. Há um mimimi de Deus na Bíblia. Sim, há. Há muita lamentação de Deus na Bíblia. Muita reclamação de Deus na Bíblia. Há muita angústia de Deus na Bíblia. Deus só não sofre de depressão e nem de solidão, porque Ele tem na sua criação seres que são totalmente companheiros dele. Então Ele não tem depressão e nem solidão, mas Ele já se sentiu desprezado, Ele já se sentiu renegado, Deus já se sentiu exilado, Deus já se sentiu abandonado. Deus já caiu em descrédito. Na Bíblia, o Antigo Testamento está carregado dessas expressões. Aqui no livro de Jeremias, eu vou primeiro mostrar quando Deus fala assim, não, isso aqui você não deve fazer, nunca faça. Se você fizer, eu não gosto mais de você. Se você fizer, eu não quero mais nada com você. Se você fizer, você está negando princípios fundamentais do seu caráter. Já ouviu essas expressões? Você é muito inconstante, não faça isso, porque se você fizer, você vai se mostrar uma pessoa extremamente inconstante. Eu estou aqui abrindo minha Bíblia no livro de Deuteronômio. Eu quero mostrar uma delas. Tem muitas contradições de Deus na Bíblia. Tem muito antropomorfismo no Antigo Testamento. Vou repetir o que é antropomorfismo. É quando Deus expressa sentimentos humanos. Quando Deus se arrepende, quando Deus se contradiz, quando Deus muda de ideia, quando Deus resolve fazer alguma coisa para superar, porque ele tá insistindo por um caminho, esse caminho não dá certo, ele pensa, vou fazer outro caminho, já que esse caminho não está dando certo. Isso aqui são antropomorfismos, e está cheio disso no Antigo Testamento. E como eu disse, isso não me faz desrespeitá-lo e nem desonrá-lo, pelo contrário, isso me faz ter uma aproximação dele, porque eu sei que ele sentiu as mesmas frustrações, as mesmas decepções, as mesmas traições, os mesmos fracassos. Fracasso de Deus, Deus fracassou. Ontem lá na nossa estudo bíblico, nós estávamos falando que Deus foi derrotado. Existem várias, pelo que eu me lembro, 3 passagens na Bíblia onde fala que Deus foi derrotado. Ele me venceu. Deus está dizendo, fui vencido. Quando Deus foi convencido,
Ele me convenceu. Não, eu estava firme na minha opinião. Aí Moisés chegou, começou a argumentar comigo. Eu falei, tá bom então. Ele se convenceu. São antropomorfismos. Porque como um Deus que se deixa se convencer, como um Deus que se deixa ser derrotado, como um Deus que é contraditório, uma coisa ele diz uma hora, ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra. Tá cheio disso na Bíblia. E eu estava abrindo aqui, vou continuar abrindo em Deuteronômio, capítulo 24, 2:4. Deuteronômio 2:4. É a lei de Moisés, lei de Deus, lei santa, lei imutável. Diz assim, capítulo 24, 2:4 de Deuteronômio. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, ou seja, se ela não agradar aos olhos do homem, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, tipo assim, o dedinho do pé dela é muito feio, não quero mais essa mulher. Encontrar nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio, e lhe dará na mão e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da casa dele, aqui eu vou mostrar como Deus já se divorciou. Deus foi divorciado. Deus foi divorciado? Sim, Deus foi divorciado. Não foi ele que pediu o divórcio, mas foi o objeto do amor dele que falou, não quero mais você como meu marido, estou fora desse casamento. Ora, não é isso que diz no Antigo Testamento? Eu vou mostrar para você aqui. Deus foi divorciado. Deus arrumou um segundo casamento, porque o primeiro dele era com Israel. Aliança perpétua, essa expressão existe várias vezes no Antigo Testamento. Far-lhe-ei com Israel uma aliança perpétua. Ora, é um casamento para durar a vida toda. Alguém está falando, mas então você está defendendo o divórcio? Não, não estou defendendo o divórcio, estou falando o que aconteceu. Uma pessoa divorciada, por ela ser divorciada, e falar que o divórcio é uma realidade, não quer dizer que ela está defendendo o divórcio. Está dizendo que o divórcio é uma realidade, e é uma realidade ruim. E Deus se divorciou, foi divorciado. Deus casou com Israel, Israel no momento da história falou assim, não quero mais você. Não te entendo. Você é muito exigente, cara. Você é muito exigente. Você coloca leis assim, qualquer coisinha que a gente faça fora da lei, você vem e nos pune. Não quero mais. Estou fora desse casamento, quero me divorciar de Deus. Israel se divorciou de Deus e Deus teve que arrumar um segundo casamento. Segundo casamento? Sim, os gentios. Quando Israel desprezou Deus como marido, Deus ficou na rua da amargura da história e pensou consigo, não, eu vou superar esse amor não correspondido, perpétuo. Pensei que ia durar eternamente. Eu casei para durar a vida toda, não é isso que você diz? Ou já disse? Só que a mulher não quis nada com ele, Israel não quis nada com ele. Aí Deus sabe o que diz, já que Israel não quer nada comigo, eu vou atrás dos gentios. Eu vou atrás de gente que está me buscando. E lá em Isaías ele diz assim, fui buscado por gente que não perguntavam de mim. Fui buscado por gente que não perguntavam de mim. A uma nação que não chamava pelo meu nome, me disse, Deus meu. Isso é um antropomorfismo tremendo. E a teologia, o judaísmo, a religião, ela não olha esse aspecto das escrituras. Mas continuando aqui, Deuteronômio 24, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele se encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na mão, e a despedirá de sua casa. É a carta do divórcio que o homem dá a uma mulher que não encontrou coisa nela, ou encontrou coisa nela, coisa vergonhosa.
Se ela, pois, se essa mulher que foi mandada embora da casa, foi divorciada, saindo da casa dele, for se casar com outro homem, e este também a desprezar, fazendo-lhe carta de divórcio, se ela arrumar um outro casamento, mas nesse outro casamento, o homem com quem ela casou pela segunda vez, encontrar nela coisa vergonhosa, é o que ele está dizendo aqui. Este homem, fazendo carta de divórcio, lhe der na mão e a despedir de sua casa, coitada dela. Ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, olha só, vier a morrer, ficou viúvo, não é uma ideia que a gente fala assim, ficou viúvo, estou livre. Na lei de Moisés é um pouco diferente. Então seu primeiro marido que a despedira, não poderá tornar a tomá-la por mulher, depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Não farás pecar a terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança. Deuteronômio 24. Então, se ela se casar pela primeira vez, e o marido dela encontrar algo vergonhoso nela, dá uma carta de divórcio e não quero mais nada com você. Aí ela sai da casa, no caso, né? Sai da casa e encontra um outro homem querendo se casar que gosta dela. Aí ela está divorciada. Aí ela casa com esse segundo homem. Se esse segundo homem encontrar nela de novo coisa vergonhosa, ou se ele vier a morrer, ela está livre. Todavia, aquele primeiro marido que a abandonou, deu carta de divórcio para ela, não pode mais voltar com ela, porque senão há uma contaminação. A contaminação aqui é mais do que física. É uma contaminação espiritual, emocional, psicológica. Eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, porque não é esse o ponto que eu quero marcar. Tá bom, aí eu falei, puxa, que legal, carta de divórcio, não pode fazer isso mais, tal. Aí quando você abre lá em Jeremias, capítulo 3, Jeremias capítulo 3, eles dizem, mas foi o que eles aprenderam. Deus está dizendo, olha, eles dizem, mas o que eles dizem foi o que eles aprenderam. Se um homem despedir sua mulher, e ela se desligar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele mais para ela? Não, porque ela está com outro homem. Se aquele outro homem morrer, ele não pode mais tornar para ela. Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, ó contraditório, ora tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. É lógico que há um aspecto diferenciado que Deus está falando aqui, no aspecto relacional e espiritual, e não físico. Mas ele se contradiz no seu sentimento de amor. Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Os teus amantes, você não casou, é o que Deus está dizendo, você me abandonou, você se casou comigo, eu me casei com você lá em frente do Monte Sinai. Fizemos ali um casamento. Moisés foi o sacerdote do nosso casamento, ele que intermediou, é o que Deus está dizendo. A aliança foi o sangue daquele animalzinho que vocês receberam, foi respingado em vocês, aquilo ali foi a nossa aliança. Nós estávamos casados, mas você não me quis, porque você me achou um cara muito exigente, você achou eu um cara muito ciumento. Deus está dizendo, muito ciumento, muito exigente, muito radical, muito zeloso no meu amor por você.
Aí você ficou com raiva de mim e você me abandonou. E você, em vez de arrumar uma pessoa decente, é o que Deus está dizendo, você, em vez de arrumar uma pessoa decente e se casar com ela, você teve muitos amantes. Você se prostituiu com um monte de gente, até com os egípcios. Ezequiel 22, 22. Até com os egípcios, que tem o membro grande, como de cavalo. Está lá, Ezequiel 22, 22. Agora você ficou chocado, né? Mas Deus está dizendo isso. Até com os egípcios, que são como cavalos, você se enamorou deles. Mesmo assim, eu estou dizendo para você, Israel, volta para mim. Volta para mim. Eu te recebo de volta. Eu quero ser o teu marido de novo. Eu te amo. Isso aqui é interessante. Oséias, o profeta Oséias é mais grave. O profeta Oséias, porque Deus, me perdoe a expressão, eu sei que vai te ofender. Não ofendeu aos judeus daquela época, nem ao profeta Oséias, mas Deus falou assim, olha, você está colocando um monte de chifre em mim. Deixa eu ver aqui. Se eu vou, não era, Oséias não estava dentro agora da minha palavra, mas Oséias, Deus fala assim, pô, você teve um filho, Deus está dizendo assim, você teve um filho e eu assumi o filho do outro cara. Deus disse para Israel, através do profeta Oséias, deixa eu ver aqui, Oséias, está aqui na minha Bíblia, Antigo Testamento. Quando eu leio isso e quando eu entendo esse antropomorfismo divino, eu fico assim extremamente consolado. E sei que Deus passou e passa, ou não, passou, né, pelas mesmas angústias. Ele passou tudo isso. E a cruz, aí que não ganha as pessoas, alguns, ou a maioria não entende o que aconteceu na cruz. A cruz acabou com a angústia de Deus. Foi o ponto mais alto do seu amor, foi a prova mais cabal do seu sacrifício, porque o ato radical, extremo do amor é o sacrifício. Sabia disso? Você sabe disso, né? Sacrificar-se por alguém é o ponto mais alto do amor. O amor tem todas as expressões, o amor tem paciência, tem longanimidade, tem misericórdia, perdoa toda hora, muda de ideia, se contradiz, se apaixona, chora. O amor tem todas essas contradições. Mas a expressão mais absurda do amor é quando ele se sacrifica pelo objeto que ele ama. A crucificação, a cruz de Cristo, é o sacrifício de Deus. E foi um sacrifício que valeu a pena. Isaías 53 fala que ele vai olhar para o fruto desse sacrifício, o resultado do sacrifício que ele fez, porque Deus vem vindo lá do Antigo Testamento como um marido abandonado, um homem rejeitado, um homem desprezado, um homem tratado de forma ridícula, idiota. É assim que Deus diz lá nos profetas. Mas Deus está perdoando, Deus está recebendo de volta, Deus está trazendo do exílio, Deus está destruindo nações por causa de Israel, Deus está ali batalhando para ver se consegue conquistar o amor da sua esposa. Mas ela não está nem aí, ela flerta com os egípcios, ela fica de paquera com os babilônios, ela uma hora dá uma fugidinha, escapa, vai lá na casa dos caldeus, e Deus vê, Deus está vendo, Deus está sabendo de tudo, que nem marido cheio de corno, cheio de chifre. Traz ela de volta, recebe, perdoa, vou continuar te dando isso. Deus fala, pô, mas não dá, assim não dá. Então esse contraditório de Deus acaba na cruz. Porque quando Jesus é crucificado, é o sacrifício do amor de Deus. Não somente por Israel,
como disse Paulo lá em Romanos 9, 10 e 11, mas por todas as nações. O sacrifício, a expressão última, a expressão máxima do amor é o sacrifício. Assim como a expressão máxima do ódio é a indiferença. O ódio, quando chega no ponto final dele, acabou a indiferença. Vira indiferença. Então você pega lá Deuteronômio 24, lição de casa, e Jeremias 3. São 2 capítulos. Deuteronômio 24 e Jeremias 3. Ali você vê um Deus que se contradiz. Um Deus que diz lá em Deuteronômio 24, nunca faça isso. E no capítulo 3 de Jeremias ele está fazendo isso. Qual é a resposta disso? É a cruz. O preço foi pago, ele pagou. O sacrifício dele foi a cruz. Deus se fez carne, habitou entre nós. Esse Deus habitando entre nós, Emanuel, Deus conosco, peregrinando na nossa terra por 33 anos, esse Deus encarnado se sacrificou por amor a nós e a toda a criação. Até os anjos, Paulo diz que até os anjos ficaram, com a boca aberta, por causa do amor de Deus. Que Deus abençoe você. Eu vou continuar esse assunto, tá bom? Deixa aí o seu like, aperta o sininho e se inscreva e divulgue essa mensagem que eu tenho certeza que vai confortar e fortalecer o coração de muita gente. Que Deus te abençoe. Tchau.